Olá, boa noite novamente, mais uma semana, mais um Unidos pela Palavra. Que bom é podermos estar aqui em conjunto, que bom é podermos abrir a Palavra de Deus novamente para aprender um pouco mais sobre este Deus maravilhoso que nós temos. Gostaria de vos convidar agora que nós pudéssemos entoar as estrofes do hino número 147, Jesus me transformou. Que bom é nós realmente termos a música e estes hinos maravilhosos que nos inspiram e que realmente introduzem muito bem aquilo que nós vamos falar em seguida. Gostava agora de vos convidar a que nós pudéssemos inclinar as nossas cabeças para pedir a presença do Santo Espírito neste momento. Vamos orar. Paizinho que estás no céu, Senhor, obrigado, bom Pai, por podermos estar aqui novamente através do YouTube, Senhor, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, para meditarmos
naquilo que é a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. De uma maneira especial, neste momento, queria-te suplicar que Tu possas derramar o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor, e que aquilo que nós vamos falar hoje possa servir para o nosso crescimento espiritual e possa servir para nos aproximarmos mais a Ti, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Temos vindo nas últimas semanas a falar sobre o caminho do perdão e vimos diferentes pontos. Na verdade, hoje é a quinta reunião que vamos fazer sobre este tema e temos explorado, digamos, as diferentes fases do perdão. A primeira delas que nós falámos foi sobre o reconhecer, a necessidade que nós temos de nos vermos e de nos apercebermos o quão pecadores nós somos e que realmente não há nada de bom em nós, segundo aquilo que a Bíblia diz. O segundo ponto era compreendermos que nós não podemos trazer nenhum tipo de solução para o problema do pecado. Na verdade, nós estamos totalmente dependentes da cruz, dependentes de Cristo, e só através da cruz podemos obter o perdão de Deus. Em seguida, nós vimos que nós precisamos de nos arrepender e que este sentimento de reconhecimento de que somos pecadores e de que precisamos de estar com Deus é realmente este arrependimento que nos leva de volta para Deus e nos faz sentir a necessidade de fazer algo que nós falámos a semana passada e que é o quarto ponto, o quarto passo, podemos dizer assim, no caminho do perdão, que é a confissão. E que nós não devemos tentar esconder nada de Deus, nem nos enganar a nós mesmos, mas devemos realmente apresentar a Deus com humildade e reconhecendo a nossa dependência dele, cada pecado para obtermos o perdão, não é? E hoje vamos falar do quinto passo. O quinto passo do caminho para o perdão é o passo da mudança de vida. Perdoados para viver uma nova vida. E sabem que anos atrás o meu pai reconstruiu a sua casa, a casa que ele agora vive. E nós podemos pensar que a reconstrução de uma casa é algo simplesmente estético. E podemos pensar, e talvez num primeiro momento, se nós reconstruirmos uma casa simplesmente aquilo que é visível, fazemos uma restauração estética, até parece que está tudo bem. Mas a verdade é que quando nós não resolvemos os problemas estruturais do edifício, quando nós não vamos ver as fundações e perceber se existe algum problema, perceber se a estrutura dos pilares das vigas está comprometida, quando nós não temos esse trabalho de reconhecimento do local e a procura da resolução desses problemas, o que acontece é que pouco tempo depois de nós fazermos a restauração, a reconstrução visual apenas, os problemas vão voltar a aparecer, as rachaduras nas paredes vão estar lá, porque o problema continua a existir. E a verdade é que na nossa vida, nós muitas vezes procuramos apenas uma transformação e uma mudança de vida superficial. Mas quando isso acontece, quando nós nos preocupamos apenas com as nossas ações, quando nós não vamos procurar os reais problemas, os reais motivos para nós estarmos a pecar, os reais motivos que nos levam a ter uma vida a afastar-nos de Deus, aquilo que vai acontecer é que por mais restaurações que façamos estéticas, o que é mau sempre vai aparecer. É importante nós compreendermos que quando Deus nos perdoa, Ele está a iniciar uma obra tremenda de restauração das nossas vidas. E aquilo que Deus quer transformar, aquilo que Deus quer nos dar uma nova vida, é mais do que algo que é apenas visível aos olhos. É algo estrutural no nosso interior. Um dos meus capítulos preferidos da Bíblia encontra-se no livro de João, no capítulo 8, e fala sobre uma mulher adúltera e como ela foi acusada por as pessoas à sua volta, dizendo que ela era pecadora e que, na verdade, o seu pecado era merecedor de pena de morte. Ela deveria ser apedrejada, segundo eles. Mas é muito curioso e é muito esperançoso, deixa-me dizer, ver a maneira como Jesus tratou desta mulher. Jesus vai dizer: nem eu também te condeno.
vai-te e não peques mais. Isto é tremendo, porque de um primeiro momento Jesus demonstra aqui que o perdão foi concedido àquela mulher. Ele diz, olha, eu também não te condeno. Na verdade, Jesus era o único ser que tinha méritos e que tinha alguma razão em condenar aquela mulher. Mas ele diz, olha, eu também não te condeno. E aqui nós vemos o maravilhoso poder de Deus. Com certeza, quando aquela mulher ouviu aquelas palavras, sentiu-se amada, sentiu-se cuidada, sentiu-se querida, sentiu que, de alguma forma, estava a ser-lhe atribuído novamente um valor especial. E ali foi-lhe concedido o perdão. Mas a frase de Jesus não termina com eu também não te condeno. Jesus deixa um desafio tremendo a esta mulher e é um desafio tremendo que Jesus nos quer dar a cada um de nós que estamos aqui hoje. Jesus vai dizer, olha, vai-te e não peques mais. A graça de Cristo tem duas grandes dimensões. A primeira dimensão é a remoção da condenação. É o que nós estamos habituados a chamar de perdão, é quando nos é tirada a culpa. Quando Jesus diz, olha, eu também não te condeno, é isso que Jesus está a fazer àquela mulher. Está a tirar o peso da condenação. Jesus está a libertá-la das amarras da condenação, do sentimento de culpa, de tudo aquilo que estava a pesar-lhe sobre os ombros. E a segunda dimensão é quando Jesus a chama a uma nova vida. Quando Jesus diz, olha, vai e não peques mais. Não é coincidência que Jesus aborda o tema do batismo e do renascimento, de como indivíduos somos chamados a nascer de novo, a ser novas criaturas, porque aquilo que Deus quer fazer exige, na verdade, uma transformação total na nossa vida. Uma nova vida, uma nova experiência. Não é simplesmente uma modificação da vida anterior que nós tínhamos. Não, Deus quer fazer algo mais profundo. Deus quer cuidar de todos os problemas estruturais que nós temos na nossa vida. Deus quer tratar daqueles problemas que nos levam realmente ao pecado. Deus quer fazer de nós novas criaturas. Jesus não humilhou aquela mulher e Jesus, quando nos fala do nosso pecado, também não nos quer humilhar. Mas a verdade é que Jesus não banaliza de maneira nenhuma o pecado. Quando nós temos o hábito de banalizar o pecado, de justificar o pecado, aquilo que nós estamos a fazer não é algo bom. Estamos, de certa maneira, a permitir que as pessoas que vivem em pecado, de certa maneira, sintam que podem continuar assim. E Jesus não quer isso. E Jesus não queria que esta mulher adúltera continuasse neste caminho que ela estava a levar. Jesus não queria que ela continuasse realmente a destruir a sua vida, a criar um peso dentro dela e a destruir a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua saúde mental também. Jesus queria fazer algo profundamente maravilhoso com ela. E Deus quer fazer com cada um de nós. Deus fez tudo o necessário para que nós não precisássemos de desvalorizar o pecado. Jesus pagou o preço. E quando nós desvalorizamos o pecado, nós estamos a tirar mérito, a tirar importância ao sacrifício de Jesus na cruz. Nós não devemos ter medo de chamar o pecado pelo seu nome. Não para condenar o outro, atenção, mas para eu reconhecer quão grave é eu viver em pecado. Quão grave é eu permitir que Satanás controle a minha vida. Eu devo ter a coragem de chamar o pecado pelo seu nome, para que eu sinta a necessidade de estar em Cristo. Eu sinta a necessidade de ir à cruz em busca de perdão. E eu sinta a necessidade também de que Jesus possa transformar verdadeiramente a minha vida.
Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, declara assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A mudança cristã não é apenas, lá está, cosmética. Não é apenas simplesmente alguma mudança de algum hábito de vida que nós temos. Aquilo que Deus nos quer dar é uma nova identidade. Eu não sou definido apenas pelo que eu fiz. Não sou definido apenas pelo meu passado, pelos meus erros, pelas minhas ações. Em Cristo eu sou chamado a viver como alguém que é restaurado. Deus não quer que nós fiquemos como estamos. Sabem que é muito importante, é fundamental nós compreendermos de que Jesus está de braços abertos para nos receber. Jesus está pronto, não importa como nós estejamos. Aquilo que mais Deus quer é que tu entregues neste momento a tua vida a Jesus. Mas a verdade é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós vamos ter com Ele sujos pelo pecado, quando nós vamos ter com Ele tal como estamos, aquilo que Jesus vai fazer é uma transformação de vida e não vai permitir que nós nos mantenhamos igual. Jesus aceita-nos como estamos, mas transforma-nos em algo que nós nem sequer imaginamos. Romanos fala sobre a novidade de vida, sobre uma vida nova, uma experiência completa com Deus, de forma que a nossa vida seja restaurada, de forma que a nossa vida seja totalmente diferente, porque já não somos dominados por este pecado, mas somos dominados por Cristo. A transformação não acontece de forma instantânea, não acontece de um momento para o outro. Esta transformação é uma caminhada. Há vitórias imediatas. Há certos hábitos de vida que nós, se calhar, conseguimos deixar de um momento para o outro. Mas a obra de Deus é uma mudança muito mais profunda do que esta. Deus quer transformar a nossa maneira de pensar. Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer transformar a forma de tomarmos decisões, a maneira como tratamos as outras pessoas, a forma como lidamos com o stress, com os problemas da nossa vida. Deus quer realmente fazer de nós criaturas diferentes. Há um processo a viver, há uma relação a manter, porque nós somos verdadeiramente transformados por esta relação que nós temos com Deus. O importante é não usar o processo como desculpa para permanecer onde nós estamos, mas com misericórdia de Deus possamos avançar dia após dia para realmente alcançarmos esta transformação. Já te perguntaste que hábitos é que precisas de mudar? Que decisão concreta, precisa, clara, precisamos de tomar para transformar a nossa vida? O que é que Deus está agora a dizer no teu coração que tu precisas de mudar? Aceita este convite, aceita este chamado que Jesus fez àquela mulher. Olha, vai e não peques mais. E sim, meus queridos, nós vamos voltar a cair. A nossa condição de pecadores fará de nós pecadores até que Jesus volte. Mas Deus chama-nos a uma luta constante contra o pecado. Deus chama-nos a nós batalharmos não com as nossas forças, mas com a sua ajuda. E através do seu perdão, através da sua influência, através do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos poder viver uma experiência maravilhosa, uma experiência de transformação. Mas para isso eu preciso de permitir que Deus faça isto em mim. E eu vos convidar a um momento em que nós vamos ouvir um hino, mas a um momento também de reflexão individual. Ao momento em que cada um de nós individualmente, enquanto escutamos o hino, nós possamos falar com Deus e possamos perguntar a Deus: Senhor, o que é que eu preciso de transformar na minha vida? Transforma o meu interior, transforma a minha maneira de pensar, transforma tudo o que eu tenho, para que cada vez mais o meu caráter seja semelhante ao de Cristo. Vamos fazê-lo enquanto entoamos as estrofes do hino número 400, mais semelhantes a Jesus.
Jesus é o alvo de minha corrida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Jesus, é a minha comida e bebida, mais semelhante a Jesus, é a vontade acolhida no meu coração, mais semelhante a Jesus, é a certeza da luta vencida, para ter nesta vida alegria e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Vamos orar? Papá que estás no céu, Senhor, obrigado pelo teu perdão, Senhor. Obrigado por tu não desistes de nós. Obrigado por tu estás de braços abertos para nos abraçares, tal como nós estamos, Senhor. E obrigado também porque tu queres me dar uma vida nova. Obrigado por este chamado a não continuar numa vida controlada pelo pecado, mas controlada por ti, Senhor. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor. Transforma verdadeiramente as nossas vidas e ajuda-nos realmente a que cada vez mais o nosso caráter seja semelhante ao teu, Senhor. Que o meu pensar não seja o meu pensar, mas seja o teu pensar. Que os meus sonhos não sejam os meus sonhos, mas sejam os teus sonhos. Que a minha vida não seja mais a minha vida, mas seja a tua vida, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sabem que neste relacionamento com Deus, nós somos chamados também a congregar, a termos uma relação com os nossos irmãos, e por isso eu gostaria de te convidar a que, quem sabe, neste sábado, tu possas estar connosco aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Coimbra. Que Deus te abençoe muito. E não te esqueças, cada um de nós precisa deixar que Jesus viva no seu coração. Que Deus te abençoe muito.